que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, que diz assim, a palavra do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. No capítulo, glórias a Deus. Aleluias. Deus é tremendo, Deus é poderoso, meus queridos. Aleluias. Glórias ao santo nome do Senhor Jesus, meu Deus. Perdi até a palavra aqui onde que fica, meu Deus. Aleluias. Diz assim, capítulo 3, verso 4 em diante. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que antes... glórias a Deus. Que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E diz assim no capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Aleluias. Meus queridos e amados irmãos, a essência, né, do Evangelho de João é Cristo. Aleluias. Né, o apóstolo do amor. E o texto, né, que Deus me deu é a respeito do corpo de Cristo. O corpo repartido, pão repartido, né, e o coração quebrantado, né, dos filhos, né, de Deus. Aleluias. Então, essa mensagem, a mensagem da cruz, ela é uma revelação de entrega, de sacrifício e de amor. O corpo de Cristo, ele foi, meus amados, repartido, né? O pão foi partido e o coração moído. Aqui essa palavra nos remete também à Santa Ceia, a última ceia do Senhor Jesus com os apóstolos. E aqui também nos fala de união, de compartilhar o pão, de mesa, de relacionamento, né? Porque é em espírito e em verdade que nós devemos adorar a Deus. É em espírito e em verdade que nós devemos nos conectar a Ele, né? E esse pão, como o Senhor Jesus diz em 1 Coríntios, que o Senhor, Ele tomou o pão e disse, deu graças e disse, este é o meu corpo, que é repartido por vós. Fazei isso em memória de mim. E o Senhor, Ele, não só Ele quer que nós venhamos nos lembrar dEle durante a ceia, mas Ele quer que nós venhamos repetir esse gesto, né, cotidianamente, de repartir o pão, de compartilhar o pão, não somente durante a ceia, que em memória de Cristo, nós, né, compartilhamos na igreja, mas no nosso dia a dia, durante o partir do pão, aleluias,
durante o partir do pão, nas nossas casas, por onde nós nos assentamos, onde esse pão ele é compartilhado através de relações, porque não é só sobremesa, é sobre pessoas, porque somente, né, o ser humano ele faz esse tipo de cerimônia à mesa. Somente o ser humano ele divide a mesa com outros e ali é trocado o pão, é trocado a refeição, não só os alimentos que ali estão, né, passados de mão em mão durante as nossas refeições, mas também o contato físico, o olhar e as palavras que nós emitimos, né, toda a expressão corporal, tudo que é ali, que envolve né, o dar e receber, né, o receptor e o emissor, tudo aquilo que faz parte de relações, que faz parte de troca, né, de dar e receber, tudo aquilo que envolve sentimentos, né, e que com isso nós aprendemos, né, no dia a dia, a amadurecer. Aprendemos com Cristo às nossas mesas, aprendemos o respeito, a consideração mútua. E até mesmo, durante as refeições, a questão de repartir por igual, de não sermos egoístas, até durante, né, ali as refeições diárias com os nossos filhos, com o nosso esposo, com os nossos irmãos, com nossos pais. Devemos aprender, né, o respeito, devemos aprender a nos relacionar, a nos doar. É uma troca mútua que nós fazemos. E isso que o Senhor, Ele, o tempo todo, Ele quis ensinar ali aos apóstolos. Porque até o cálice, cada um não tinha o seu cálice. O cálice, ele era passado de mão em mão e repartido por todos. Então, é essa a essência do cristianismo, né? De amar ao próximo como a si mesmo. E, acima de tudo, amarmos ao nosso Senhor. E até no momento que o Senhor Jesus, ele ali lavou os pés dos seus discípulos. Ele estava, né, vivenciando com eles esse momento de troca, de dizer, né, que o menor ele seria maior no reino de Deus. E é nesse compartilhar do pão, nesse momento à mesa, as mesas que nós nos assentamos, que devemos sempre, né, observar como Cristo, ele agia e nos perguntarmos como Cristo iria reagir nesta situação, como Cristo, aleluias, se comportaria para que nós venhamos ser a imagem e semelhança do Deus vivo e sempre sentir o Senhor nos nossos momentos, né, com o outro, vivenciar Cristo em todos os momentos da nossa vida, sermos realmente espelho para outras pessoas, ter nascido de novo, ali como Nicodemos, né, perguntou, né, a Jesus, né, se ele teria que nascer de novo do ventre da sua mãe. Mas ele disse que não, né, que devia nascer, né, o Espírito, né, e ele não compreendeu da água, né, e do Espírito, não compreendeu o que Cristo ele, né, queria
passar para Ele. Porque não é entregar tudo que nós temos deliberadamente, né, aos pobres. Cristo queria dizer que nós devemos nos doar, nós devemos, onde nós estamos, onde nós nos assentamos, as mesas que nós nos assentamos, devemos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar. Se for necessário, sim, nós abrirmos a mão e oferecermos tudo que nós temos. Se esse for o direcionamento de Deus, que nós façamos, mas tudo, né, através do nosso relacionamento com Deus, através do nosso, da nossa vida, né, com Cristo, diariamente. Nós somos moldados e Ele vai nos direcionando, Ele vai nos movendo de um lado para o outro. E que nós fazemos a vontade de Deus. Nós seguimos a direção que o Senhor Ele nos leva, né? Aí, o caminho que Ele abre para nós nós perseguimos aquele caminho, direcionados, né, pelo discernimento de espírito. Por isso nós precisamos pedir a Deus sempre visão espiritual, né? Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso entendimento, né? Que nós venhamos ter, né, a mente de Cristo, que nós venhamos, como diz, né, Romanos 12, né? Que nós devemos termos uma mente racional. Que o Senhor, Ele sempre, né, venha abrir, né, os nossos olhos para que nós possamos nos portar de acordo com o que o Senhor nos leva a portar nessas mesas. O caminho que nós devemos seguir, aleluia, com o nosso próximo. Atitudes que nós devemos ter com cada um, né? Seja com nossos filhos, seja com o nosso marido, seja na igreja, com os nossos irmãos. Por onde nós formos, nós devemos saber nos comportar à luz da Bíblia. Então, esse corpo repartido de Cristo, né? Que o Senhor falou que o pão era, né, símbolo, né, do seu corpo, que foi repartido por nós. Assim como houve na Santa Ceia que aquele pão ele foi repartido pelos 12 discípulos, até por aquele que o havia de trair, Jesus já sabia. Então, esse corpo repartido é o sacrifício que abriu o caminho. Né? Diz que, e tomando o pão, deu graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, que também está escrito, né, no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, verso 19. Então, o corpo de Jesus, ele não foi apenas ferido. Ele foi oferecido. O corpo repartido, ele revela, meus queridos, um amor que se dá por inteiro. Onde houve ruptura, Deus abriu o caminho. Onde houve dor, Ele liberou a cura sobre as nossas vidas. Basta nós abrirmos nosso coração, deixar Ele entrar, aleluias, pela porta, aleluias, e fazer morada. E nós somos contemplados, aleluias, por aquilo que o Senhor, aleluia, pelas todas, né, as promessas, mais de 8.000 promessas que estão na Bíblia Sagrada. Aleluias. Então, devemos tomar posse, meus queridos, daquilo que Jesus, Ele já nos ofertou. E é de graça, é gratuito para mim e para ti. Então, esse pão repartido, que é a graça também, que se multiplica. Então, na multiplicação dos pães e peixes, né, aquele grande milagre, né, que aconteceu,
quando aquele pão ele foi partido, aleluia, por aquela multidão. Glórias a Deus. O reino de Deus funciona assim. O que se reparte, se multiplica. Aleluias. Por isso que nós devemos nos entregar, nos doar sem medo. Nas mesas que nós nos assentamos, aleluias, devemos dar o nosso melhor, devemos fazer o melhor, aleluias, devemos ser pessoas agradáveis, pessoas disponíveis, né? Pessoas que sabem dizer sim, mas quando for para dizer não, que nós digamos não, né? Com sabedoria, aleluia, sem vir magoar o nosso próximo. Então, Cristo, Ele é o pão da vida, meus queridos. E ao se repartir, Ele alimenta multidões. Aleluias. E esse corpo quebrantado é o altar da transformação. Que diz que perto, em Salmos 34, 18, está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O coração moído não é um fim para nós, mas um recomeço. Então, que nós venhamos suportar a dor. Aleluias. Que, porventura, venha, né, nos assolar. Assim como Cristo, Ele suportou. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas eu já venci o mundo. E vocês também vencerão, se estiverem, né, sustentados por mim, pela rocha. Aleluias. Então, Deus não rejeita um coração quebrantado. Aleluias, glórias a Deus. Né? Um coração, meus queridos, moído. Aleluias. Porque assim como o corpo de Cristo ele foi repartido, o nosso coração, da mesma forma, né, deve se tornar quebrantado, né, moído, despedaçado, aleluia, para que o Senhor o refaça, aleluias, para que nós venhamos um dia, né, vir, né, em glória, um corpo glorificado, aleluias, venhamos entrar pelas portas, né, da graça, né. Então nós devemos hoje plantar isso aí, nós devemos tentar, né, todos os dias, né, nos quebrantar, né, nos colocar ali, né, como Cristo, se doando por nós, pelo próximo, aleluias. Como Paulo, ele diz, né, em Efésios 3, que por esta causa eu me coloco de joelhos. Então, e o Senhor Jesus, por esta causa, o Evangelho, Ele deu o seu próprio corpo. E nós fazemos tão pouco e achamos que é muito. Né? Colocarmos ali as nossas petições no altar de Deus. Fazermos votos, adorando ao nosso Deus e crendo que Ele já operou. Devemos descansar os nossos corações, meus queridos. Devemos realmente nos quebrantar, nos dispor diante desse altar. Aleluias. Porque o Senhor, Ele já pagou o preço. Aleluias. Ele já nos ofereceu, aleluias, através do seu sacrifício, tudo, né, que o Senhor nosso Deus, Ele tem, né, todas as promessas que Ele tem para nós, estão à nossa disposição, ao nosso dispor. Então, que Ele transforma os fragmentos, aleluias, do seu corpo em sementes de renovo para as nossas vidas. Essa é a esperança do Evangelho em Cristo, pela seu corpo repartido por nós, meus queridos,
Porque dos 12 discípulos, ele se, né, espalha, né, por toda a humanidade, não só daquele tempo presente, mas para este tempo e para o tempo vindouro. Aleluias. Glórias ao santo nome do Senhor Jesus. Então, a lógica, glórias a Deus, do reino, né, que é o quebrantamento que gera a vida. Aleluias. Através da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, nós nunca podemos, aleluia, pregar, aleluia, uma palavra e nunca deixar o Senhor de fora. Temos que sempre pregar uma palavra cristocêntrica, sempre o Senhor Jesus no centro de todas as coisas. Aleluias. E Ele deve prevalecer, aleluias. Ele deve liderar sempre, né, nos nossos corações, né, os primeiros lugares, aleluias. Então, tudo que é entregue a Deus cresce, se multiplica, assim como apenas, né, aqueles 3 pães se multiplicaram e aqueles peixes. Então, tudo que é quebrantado diante dele é restaurado com propósito. Então, se você entrega o seu coração, aleluia, diante de Deus, se por alguma causa você se coloca de joelhos ali, com o coração quebrantado, com o espírito contrito, o Senhor, Ele responderá. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. O Senhor, Ele te atenderá em tempo e fora de tempo, meus queridos. E a lógica do reino, né? Tudo que você entrega a Deus, ele cresce. Tudo que é quebrantado diante dele é restaurado com propósito. O corpo repartido, ele trouxe salvação, meus queridos. E o pão repartido, ele trouxe provisão sobre as nossas vidas. O corpo quebrantado, ele traz a presença. E o Senhor falou muito forte comigo hoje, né? Fala, né, do corpo repartido de Cristo. Fala desse pão repartido, aleluia. E fala de um coração também quebrantado, despedaçado, que é necessário também que nós venhamos deixar o Senhor, Ele, nos usar, para que a gente venha repartir, aleluia, para toda, né, a humanidade, através da nossa boca, através dos nossos movimentos, né, do nosso mover, através dos nossos ouvidos, né, aprender a ouvir o nosso próximo, aprender a nos colocar, né, à disposição do outro, aleluia. Então nós precisamos também nos repartir, aleluia, para o próximo, assim como nós fazemos nas nossas mesas, né, repartindo os alimentos com o nosso próximo, distribuindo os alimentos uns para os outros, naquela comunhão, naquela junção de necessidade, que nós temos necessidade vital, não só de comer esse alimento físico, mas também o espiritual. E através do nosso desse sentimento, através das nossas emoções, através do nosso tempo, aleluia, que é precioso, que nós não devemos estar na mesa, né, ali, né, em vez de nós darmos o tempo ao nosso próximo, a quem está ali conosco, dividindo o pão, nós estarmos no celular, nós estarmos em frente a uma televisão, meus queridos, que nós venhamos aproveitar melhor esse tempo que não volta mais, que é único, que nós temos, aleluia, seja com quem for, aleluia, é um tempo único, é um tempo que não volta. Não tem como você querer retornar e refazer de novo. Aleluia. Aquelas atitudes que você teve, não tem como você
daquele tempo passado, você refazer. Mas tem hoje, meus queridos, hoje que você venha observar mais, né? O tipo de comportamento, observar mais as suas atitudes, aleluia, com os outros, mas não só também com os outros, com você mesmo. Como você se comporta quando você está à mesa, entre aspas, que você pensa que está sozinho, né? Mas o Senhor, Ele está ali te contemplando. O Senhor ali está de olhos, né? Contemplados diante de você, observando como você está se comportando. Se você está em uma atitude de gratidão, ou se você está muitas vezes murmurando daquela comida, como você está lidando com as suas emoções? Você tem tido esse coração quebrantado, primeiramente com você mesmo, com Deus e com seu próximo. Nós devemos sim, meus amados, nos respeitar nós mesmos, nos amar. Aleluia. A consideração com o outro, primeiro tem que vir através da consideração que você tem com você mesmo. Para que você seja uma pessoa alegre, que você não seja uma pessoa rancorosa. Aleluia. Mas sempre olhando, aleluia, com olhos espirituais para abençoar as mesas onde você se senta. Assim como Jesus, ele, né, que diz em 1 Coríntios que ele abençoou, né, e deu graças por aquele pão. Depois que ele falou, este é meu corpo, que é repartido por vós, porque ele estava ali assentado. Como ele se assenta, ele está aqui comigo assentado, ele está contigo assentado aí nessa mesa onde você está, aleluias. Então nós devemos ter muito, assim, zelo por esse tempo com Deus, aleluia, por esse tempo nesta esfera terrestre que o Senhor, Ele te proporciona, porque muitos já partiram, mas você, o Senhor, Ele deu mais um tempinho para que você continue aqui a dar frutos, não somente, aleluia, comer e beber e a seu bel prazer, aleluia, que nem hoje, né, dia de Black Friday, as pessoas consumindo até o com que não tem, aleluia, desesperadamente, desenfreadamente, aleluias, mas eu escolhi a melhor parte, aleluias. Eu escolhi estar aqui, aleluias, e você escolheu estar aí, aleluias, ouvindo, aleluia, as pérolas que descem do céu, aleluia, do trono de Deus para as nossas vidas nesta tarde, porque quando, aleluia, a palavra de Deus, ela é pregada, quando, aleluias, nós nos dispomos, nosso corpo físico, aqui repartido, aleluias, pelos irmãos, aleluias. E o Senhor Jesus aqui também, aleluia, está repartindo o pão, que é a palavra viva, a palavra de Deus, aleluia, que cura, transforma, salva e liberta, aleluia, a todos que ouvem, a todos que estão disponíveis, aleluia, a ouvir esta palavra, disponíveis, não para me ouvir, aleluia, mas para ouvir a voz que vem, aleluia, dos altos céus, que vem do trono da graça, aleluia, para inundar a nossa vida, aleluia. Porque não é que nós venhamos falar de nós mesmos, de jeito nenhum. Contarmos, né, a história da carochinha, falar sobre a minha vida, aleluia. Mas estou falando sobre o sacrifício salvífico de Cristo, aleluia. Esta tarde que nos redimiu, que nos salvou, que nos regenerou, aleluia, do homem, né, velho homem adâmico, aleluia, para pessoas transformadas, aleluia, pelo sangue de Cristo, por este pão, aleluia, repartido, aleluia, por nós, aleluia, para nos trazer vida e vida com abundância, meus queridos.
Que o Senhor Jesus venha esta tarde, aleluia, revigorar nossa alma, transformar-nos, nos alimentar, aleluia, espiritualmente, aleluia, a nossa alma, o nosso espírito, e nós venhamos gozar desta presença, aleluia, que se encontra aqui, meus queridos, né? Então, assim como Cristo, ele se entregou, somos chamados a viver essa entrega. Também, assim como ele entregou, te entregou, como nós estamos aqui, né? Desfrutando, né? Da presença um dos outros. E eu também me alegro muito, aleluia, de estar, aleluia, nessa comunhão com os irmãos, aleluia, tanto que estão na rádio, quanto que estão na live no Instagram, né? Então, esse corpo repartido nos deu vida. O pão repartido nos sustenta e o coração quebrantado, ele nos aproxima de Deus, né? Então, esse corpo repartido, ele nos deu vida, né? Por isso que o Senhor diz, né? Este é o meu corpo repartido por vós, né? Fazer isso em memória de mim, né? Que seja diariamente, né? Como nós estamos aqui, como nós, né, fazemos nosso devocional, como nós estamos sempre, né, lendo a palavra de Deus, né, nos consagrando, isso, nós estamos honrando a Deus, estamos recebendo, né, dele, né, esse corpo que foi repartido, nós estamos desfrutando dele, desse pão da vida, desse maná que desceu do céu, aleluia, para a nossa vida, né? Glórias a Deus, aleluias. Desceu do céu, meus queridos, né? Diretamente, aleluia, do trono da graça para as nossas vidas. Como diz, né, em Jeremias, Ezequiel, né? Do rio, né? Ezequiel 47, né? Daquela água, né? Do rio da vida que descia do trono de Deus, aleluias, até o templo ali, né? Até o altar, né? E ele escorria ali e formava um rio, aleluia. E esse rio da vida, aleluia. Então tudo ele vem de cima, do alto, aleluia, para as nossas vidas. Tudo ele procede de Deus. Essa palavra que é o verbo, que é a vida, meus queridos. E que a palavra de Deus, né, diz, né, venha todo vocês que estão com sede, bebam, é de graça. Né? Isaías 55, beba, aleluias, e fontes de água viva fluirão, né, do nosso interior, aleluia, e todo entulho que estiver dentro de nós. Tudo aquilo, aleluias, que não faz separação entre nós e Deus, seja rancor, seja mágoa, seja pecado, seja frieza espiritual, seja inveja, seja inconstância, né, nas coisas de Deus, tudo isso aí, todo entulho, o Senhor, ele hoje, ele cessa, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus, na sua vida, amém? Glórias a Deus, está caindo. Amém. Glórias a Deus. Então, tudo, né? Que todo entulho, né? Como nós vimos, né? Que Isaac, né? Gênesis, ele estava ali, né? Desentulhando aqueles poços que o seu pai, ele havia cavado, né? Num tempo remoto. E aqueles filisteus, eles entulharam aqueles poços de terra. E então, quando Isaac adentrou naquela terra, a primeira coisa que ele fez, quando ele entrou ali, foi desentulhar os poços que o seu pai havia cavado. Aleluia. E manteve o mesmo nome que o seu pai, né, já tinha dado anteriormente. E só assim que ele foi cavar outros poços, né? E então nós devemos, meus queridos, né? Assim como nós temos, né? Seguimos, né, o Novo Testamento.
Os Velho Testamento também, né? Nós devemos ter, assim, um certo, né, temor a Deus, temor aos profetas, temor, né? A palavra de Deus, tudo que nos foi ensinado, porque Cristo, ele já era desde antes da fundação do mundo, né? Ele diz, eu sou o que sou. Ele falou ali naquela sarça ardente, eu sou, aleluias. Então ele já era, aleluias. E será eternamente, meus queridos. Por isso que nós devemos, aleluias, desentulhar esses poços, aleluia, da nossa vida, aleluia, para que rios de água viva, eles venham fluir do nosso interior e venham vir do trono de Deus nos limpar, aleluias, e que nós venhamos ali dar frutos e venhamos fazer aquilo para o qual o Senhor, ele nos designou. Nunca devemos dizer, aleluia, que não somos capazes, nunca devemos dizer, agora chega, aleluia. Porque o tempo, quem determina é Deus sobre a tua vida, sobre o teu chamado, aleluia. Muitas vezes, sim, nós estamos cansados, nós desejamos parar, desejamos até dar um tempo, aleluia, no chamado que Deus, ele tem para nossas vidas. Muitas vezes nós nos cansamos, sim, meus amados, é natural, aleluia. Como nós vemos que Jeremias também, né, num tempo ele estava ali, né, lamentando, aleluia, lamentações, aleluia. E ele lamentava, ele continuou o seu chamado, mas ele continuava arrastado. E muitas vezes nós estamos nos arrastando, aleluias, nós sofrendo, sangrando, aleluias, suando, aleluia, gotas de sangue, aleluias, mas nós devemos perseverar, aleluias, até quando o Senhor, ele nos levar, amém, meus amados? Vou passar para a nossa pastora fazer a oração, e agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus, fiquem com Deus. Oh, glória a Jesus, Deus maravilhoso, ó o povo de Deus aí, Deus trabalhando, Deus, né, agindo ao nosso favor. Irmãos, que palavra abençoada. Estava ali organizando, né, sobre a nossa reunião de obreiros que vai acontecer amanhã na nossa sede no Guará 2 e observando, ouvindo a palavra de Deus, vendo ali, né, o agir de Deus na vida da missionária, sendo usada ali pelo Espírito Santo para falar, né,